propósito de não fazer corte nenhum, né? Vídeo cara limpa, vídeo estratégico aqui, com o propósito de levar até você a palavra de Deus, ok? Meu nome é Pastor Messias Freitas e estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra abençoadora para o seu elevo espiritual. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se você não se inscreveu, se inscreva, porque todo dia tem um vídeo novo aqui, uma palavra nova, uma palavra que vem de Deus para você, e eu tenho certeza, porque a Bíblia diz, irmãos, que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, sem antes ter feito aquilo que lhe apraz. Tá bom, gente? Olha, a palavra de Deus hoje que nós vamos ministrarmos se encontra no Salmo de número 14, que fala sobre a corrupção do homem. A corrupção do homem, mas a sua redenção, ela provém de Deus. Vamos ler esse salmo, gente? Olha, disse os nécios, né? O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa nécia é uma pessoa desprovida de conhecimento. Uma pessoa nécia é uma pessoa ignorante, que não conhece do assunto. Tá entendendo? Então a gente tem que conhecer do assunto. Para eu falar de Deus aqui, eu tenho que ter uma noção daquilo que eu estou falando. E eu tenho a certeza e a plena convicção de que Deus, ele nos enviou a redenção, irmãos. Nós estávamos aí vivendo um tempo deplorável, né? Um tempo de muito pecado. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus está vindo com um propósito de vida eterna, Deus está vindo com um propósito de redenção. Tanto é que lá em João 3,16 diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira, gente, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que os homens fizeram? Versículo 19 diz, a condenação é essa. A luz ela veio para o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Entendeu, gente? Hoje nós estamos aqui, gente, para analisarmos o Salmo de número 14. O Salmo de número 14 é um salmo que diz que os nécios disseram no seu coração, não há Deus. Ou seja, aquele que não tem entendimento, ele fala que Deus não existe, irmãos. Né? Ah, Deus não existe. Se Deus existisse, por que estava acontecendo tudo isso? Se Deus existisse, por que aquilo outro? O nécio, aquele que não tem entendimento, ele não acredita que Deus existe. Se você crê que Deus existe, coloque aqui nos comentários, tá bom? Se você crê que Deus existe, eu creio que Deus existe. E que é, segundo a Bíblia, gente, galardoador daqueles que o buscam. Ok, gente? Continuando esse salmo aí, ó. Tem se corrompido, fazem abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus é um Deus que até hoje ele é assim, irmãos. Ele fica só observando, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeia pela terra contemplando os maus e contemplando os bons. Então Deus sabe quem crê nele e quem não crê. Deus sabe quem tem entendimento e busca a ele e quem não tem. Então eu prefiro ter entendimento de buscar a Deus, de andar de acordo com a palavra dele, passar, tá bom? Passar a palavra de Deus para você sem adulteração. Porque lá no final do livro de Eclesiastes, gente, lá no final do livro de Eclesiastes, ali no capítulo de número 12, no seu versículo de número 9, diz assim: quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria ele ensinou ao povo. Atentou
esquadrinhou, né? Então, aqui no versículo 10 diz: procurou o pregador achar palavras agradáveis, mas o que está escrito na palavra é sobre retidão, irmãos. É sobre retidão. Deus, ele quer que apenas nós consertemos na nossa vida aquilo que está errado, que nós venhamos a nos santificarmos. Eu fiz um vídeo na parte da tarde ensinando que santificação não é apenas você alinhar a sua vida de acordo com a palavra. É você também crer em Deus. É igual diz lá em Gênesis: creu Abraão no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça. Então Deus quer que nós, é igual diz lá em Tiago, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, colocando em prática aquilo que está escrito. Tá? Então, o pregador, a maioria dos pregadores são assim. Eu acabei de fazer menção aqui, né, do livro de Eclesiastes, ali no seu capítulo de número 12, eu acabei de fazer menção aqui, vou recapitular de novo, Eclesiastes capítulo de número 12, né, capítulo 12, versículo de número 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, mas o escrito é retidão. A maioria dos pregadores, eles ficam procurando na Bíblia, gente, palavras que venham agradar as pessoas. Hoje a gente vê muitas palavras coaches, né? Palavras de autoajuda, palavras que, né, irmão, são palavras coaches, uma autoajuda. E a Bíblia, sim, é uma palavra de otimismo, que levanta a pessoa, uma pessoa que está desanimada, o poder da palavra, se você colocá-la em prática, levanta. A gente pode usar vários versículos de autoajuda e de motivação, tá bom? Mas nós temos que pregarmos o seguinte, irmãos: Deus só vai fazer o milagre acontecer na vida daquele que tem entendimento e busca ele. Agora, os nécios, conforme diz no Salmo 14, diz assim: os nécios, eu acabei de falar que nécio é aquele que é desprovido de conhecimento, aquele que é ignorante. O nécio é aquele que não acredita em Deus. Aquele que diz: ah, Deus não existe. Ou se Deus existe, Deus é ruim demais. Irmãos, a gente precisa ter entendimento sobre as coisas de Deus e buscar Deus. E como que a gente vai ter entendimento de Deus? Às vezes a pessoa acha que a gente vai ter entendimento de Deus somente lendo a Bíblia. Tem gente que já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, depois voltou de Apocalipse para Gênesis, depois foi de Gênesis para Apocalipse de novo, mas não compreendeu Deus. Não compreendeu a Deus, porque a Bíblia diz, gente, que o homem natural, ele nunca vai compreender as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Parece loucura. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, mas o homem que é espiritual, ele tudo discerne, ele tem um discernimento espiritual muito aguçado, um discernimento espiritual para compreender, através do discernimento do Espírito, o que é de Deus e o que não é de Deus. E como que a gente vai ter esse discernimento? Não é apenas lendo a palavra, irmãos. Porque o diabo, ele conhece a palavra. Tanto é que ele citou a palavra para Jesus. Quando Jesus foi levado para a tentação do deserto, ele foi citando versículos bíblicos. Não basta apenas você conhecer a palavra. Não basta você apenas crer em Deus. Porque a Bíblia diz que crer, até os demônios creem e estremecem. As coisas vão mais além. Tá bom, gente? Então a gente tem que ler a Bíblia e colocar ele em prática, igual diz lá em Tiago. Não sede apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. A Bíblia fala sobre Deus e você tem que colocar em prática o que a Bíblia diz. Você tem que se santificar, você tem que colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Você tem que se santificar, consertar aquilo que está errado. Você e eu, nós precisamos acreditarmos em Deus para isso nos ser imputado como justiça, irmãos. Que Deus olhe para nós e veja que nós somos pessoas que têm entendimento e buscam Ele. Porque o nécio, ele diz que Deus não existe. Ah, eu vou buscar a Deus por quê? Deus não existe. Olha tudo de ruim que está acontecendo. Você acha que Deus existe?
Quem pensa assim é nécio, uma pessoa desprovida de conhecimento e ignorante. Eu tô com base aqui no Salmo de número 14, lembrando que o nosso vídeo é sem corte, hein? Do jeito que ficar, ficou. Eu não vou ficar editando o vídeo, não. Não vou mais editar vídeo. Deus mandou eu fazer vídeo, a câmera já tá aqui, clicou, play e vamos que vamos, falando aí o que Deus mandou a gente falar, tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você ser notificado quando tiver vídeo novo. Clica no sininho das notificações, tá bom? Nós estamos com base no Salmo 14. O nécio, que é aquela pessoa desprovida de conhecimento, ignorante, ela diz que Deus não existe. Tem muita gente que não crê em Deus. Não crê em Deus. Pessoa desprovida de inteligência. Mas a pessoa inteligente, ela acredita que Deus existe e que é galardoador daqueles que estão buscando a Ele. Esse salmo diz que tem se corrompido, tem feito coisas abomináveis em suas obras e não há quem faça o bem. Então Deus ele olha lá do céu e vê que é raro, gente, se encontrar aqui na terra uma pessoa que tem entendimento. Agora entra o versículo 2 desse salmo. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus sempre está observando para ver quem no meio dos nécios, quem no meio dos ignorantes acreditam nele e buscam a ele com entendimento. Estão entendendo? Lá no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus encontrou um monte de nécio, um monte de pessoas desprovidas de entendimento, no pecado, fazendo as coisas tudo errado. Mas ele viu um homem no meio desses nécios, dessas pessoas ignorantes, que tinha entendimento. Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, irmãos. Uma pessoa que buscava a Deus e tinha entendimento. Então seja uma pessoa que busque a Deus, que tem entendimento. Não seja uma pessoa que não acredite em Deus. Não, irmãos. Porque a Bíblia diz que, lá em 2 Crônicas 20:20, na parte C, creia em Deus e você estará seguro. Você estará seguro, porque no Salmo de número 91 diz o quê? No Salmo 91. O que diz lá? Diz assim, olha o que diz. Salmo muito conhecido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Você não temerá o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com seus olhos você vai olhar e você vai ver a recompensa dos ímpios. Cada um vai ser recompensado segundo as suas atitudes, segundo as suas ações, segundo as suas obras. Tá entendendo? Lá na Epístola de Gálatas diz que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então quem planta coisas boas, vai colher coisas boas. E quem planta coisas más, vão colher coisas más. É a lei da semeadura. Tá entendendo, querido? Hoje nós estamos com base no Salmo de número 14, no versículo agora de número 2, que Deus ele olhou do céu para ver os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E ele viu que todos se desviaram, se fizeram imundos. Não havia ninguém que fizesse o bem. Não havia sequer um, irmãos.
Olha só para você ver, não havia sequer um. Mas Deus podia muito bem destruir a humanidade. Mas o que a Bíblia diz que ele fez? Ele amou o mundo. Mesmo que o mundo estava perdido, mesmo que o mundo estava no pecado, ele enviou a luz para o mundo, irmãos. Ele enviou a luz para o mundo. Daí entra João 3,16. Deus, diante da corrupção humana, em vez dele nos destruir, ele pensou o quê? Eu ainda vou manter a minha misericórdia para com a humanidade. É por isso que diz em João 3,16, porque Deus ele amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá entendendo? Então seu próprio braço trouxe salvação, a Bíblia diz. Esse salmo é muito lindo, irmãos, porque no versículo de número 3 diz que se desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos, não há um que faça o bem. Versículo 4, ó, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão, eles não invocam ao Senhor. Aqui fala de pessoas que se levantam contra o povo de Deus, se levantam contra a obra de Deus, né? Pessoas que não respeitam a obra de Deus, o povo de Deus e as coisas de Deus. No versículo 5 diz: ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na congregação dos justos. Você não vai encontrar Deus na congregação do pervertido, do ímpio, do enganador, daquele que é mentiroso, daquele que prefere andar no erro. Você não vai encontrar Deus no meio daqueles que não acreditam nele. Você vai encontrar Deus aonde há justiça, aonde há retidão, aonde há santificação. E é isso que a Bíblia orienta, irmãos. No versículo de número 6 diz assim, ó: vós envergonhais os conselhos dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio, né? O Senhor é o seu refúgio. Deus é o refúgio daquele que não tem condição nenhuma, daqueles que estão angustiados. Se você está angustiado, angustiada nesse momento, é igual diz no Salmo 46, Deus ele é o nosso alto refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente, né? Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tem até um salmo, que é um salmo que o reino de Salomão prefigura o reino do Messias, que é Jesus, que foi o enviado de Deus. Está acabando a bateria minha aqui, eu tenho que terminar logo esse vídeo, tá bom? Mas se não der tempo de terminar, eu não vou editar, não. Vou soltar ele assim no YouTube e vocês vão assistindo, tá bom, gente? Diz assim, olha, diz assim, no Salmo 72, no versículo de número 17. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome irá se propagando de pais para os filhos enquanto durar o sol. Os homens serão abençoados nele e todas as nações lhes chamarão de bem-aventurados. No versículo 13 diz assim, ó: ele vai se compadecer do pobre, do aflito, salvará a alma do necessitado. Então, Deus ele nos trouxe salvação, nos trouxe ajuda, né? Ele ajuda o pobre, o necessitado. Deus ele é bom demais, irmãos. E a gente precisa conhecer mais desse Deus, né? No versículo 7 diz, do Salmo 14, para encerrar o estudo desse salmo: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aqui fala de Jesus, que viria como Salvador da humanidade. Ele veio como Salvador da humanidade. Ele veio como luz. Ele veio como luz. E lá no versículo 19 de João 3,
diz assim no versículo 19, que a luz ela veio para o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então não devemos amarmos mais as trevas do que a luz, né? Não devemos amarmos ao mundo e nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, eu vou encerrando aqui, que está acabando a minha bateria. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Vou encerrar aqui, tá? Fiquem com Deus.